Boa noite. Estão me ouvindo bem aqui? Estão ouvindo? Ah, agora sim. Deixa eu ajeitar. Alô, alô, ok. Vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes, o capítulo 1. Vamos ler ele todo. Eu lerei aqui para ser um pouquinho mais rápido. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe e apressa-se a voltar ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e, contudo, o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Há uma coisa de que se possa dizer, vê isto, é novo, já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém, e o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento, e apliquei meu coração a conhecer a sabedoria, e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Este é um dos livros mais filosóficos da Bíblia, entre eles tem também o livro de Jó, e uma boa parte de Provérbios, mas esse seguramente é o livro mais filosófico da Bíblia. E o que acontece aqui? Tem muita coisa condensada nesse capítulo, mas uma das coisas que salta aos olhos é a busca pela felicidade. Essa busca desenfreada pela felicidade mundana não é um problema específico ou exclusivo da modernidade. A própria passagem demonstra que isto é um problema antigo. Esse texto bíblico foi feito exatamente pensando nisso, uma boa parte dele pensando nessa vã busca da felicidade mundana. E o que acontece? Essa busca inútil pela felicidade mundana, ela é uma constante na humanidade caída, cuja diferença básica entre a situação na antiguidade e a situação hoje é que em como ela se apresenta hoje entre os cristãos e os ímpios, quase que na mesma proporção. Antigamente não era assim. Praticamente todos os cristãos parecem estar
numa busca desenfreada pela felicidade, né? Então, isso é uma tragédia, porque, se isto é dessa forma, significa que ou os cristãos que se empenham hoje em dia, que vivem as suas vidas em função de adquirir alcançar essa busca pela felicidade mundana nesta vida, ou não sabem, ou não têm noção do que significa ser um verdadeiro seguidor de Jesus, ou não são cristãos. Isso, então, isso é uma tragédia. Agora, como é que a humanidade chegou no ponto em que acha normal ter uma vida em função da busca da felicidade humana, a felicidade nessa terra? Uma coisa altamente impossível de conseguir. E o próprio pregador fala, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, aflição de espírito. Como é que as pessoas chegaram no nível em que parece ser normal a vida delas ser vivida em função de alcançar uma felicidade nessa terra, a felicidade humana? Isso começou, essa ideia de definir as nossas vidas em função disso, vem de um erro mais anterior. Na verdade, é um erro filosófico, onde uma corrente humanista definiu a busca pela felicidade como um direito inalienável do ser humano. Essa aberração ideológica, ela foi implantada por uma corrente filosófica chamada iluminismo. Eles empurraram essa ideia nas pessoas, e hoje em dia há a ideia de que todo ser humano tem como direito inalienável a busca pela felicidade. O primeiro iluminista a falar isso dessa forma foi Thomas Jefferson. Todo mundo acha ele muito legal, mas ele era um iluminista. E esta definição, ela está inclusa na Declaração de Direitos... Não, ela está inclusa tanto na Declaração de Direitos Humanos, no artigo 3, como, antes disso, ela está inclusa na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que todos acham muito bonito, e ele diz exatamente o seguinte: isso aqui é uma mistura de verdade com mentira, é uma mistura de verdade com mentira nessa declaração. E aí é que entra o problema, porque quando você começa a raciocinar dessa forma, você vai chegar na conclusão, fatalmente, quase que inconscientemente, de que você tem o direito a ter felicidade nessa terra. Entende? E aí eu vou explicar por que isso não é verdade, principalmente biblicamente. Thomas Jefferson dizia o seguinte: consideramos essas verdades, ele fala assim, né? Essas verdades como evidentes por si mesmo. Então, ele chama ali o esquema do que a gente chama, um conhecimento retórico, é uma premissa comum, né? Que ele vai, vocês todos sabem, todos nós sabemos, que todos os homens são criados iguais. Verdade. Na verdade, criados é uma palavra, assim, um pouquinho complicada, porque, na verdade, nós somos gerados. Quem foi criado foi Adão, a gente é gerado. Mas somos iguais. Somos iguais. Está certo. Que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Aqui é um problema. Isso aqui é um problema. Por quê? Eu não sei quantos de vocês leem muito a Bíblia, mas eu leio bastante. Eu gosto de prestar atenção. Eu não sou muito de decorar, mas eu gosto de, quando eu estou lendo, eu fico prestando atenção bem no que eu estou lendo. Eu não encontro na Bíblia, em nenhum momento, nenhum direito inalienável. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia inteira fala de deveres. Ele não fala de direitos. Em nenhum momento se fala de direitos. Há direitos específicos, não genéricos inalienáveis. Então, você abre ali Êxodo, Levítico, Deuteronômio, você vai encontrar direitos, você vai encontrar a palavra direitos associadas a deveres específicos. Ou seja, nós temos nós temos deveres em relação a quem tem direitos. É sempre assim. É sempre assim. Não há um direito inalienável. O que acontece na Bíblia é uma coisa. Realmente nós somos criados iguais. 2,
nós temos características intrínsecas da nossa criação, da nossa própria forma, que são dadas por Deus, e essas características são inalienáveis. Se o Thomas Jefferson quisesse falar alguma coisa verdadeira, ele diria a primeira coisa, e a segunda ele diria algumas, pelo menos umas duas características que a gente tem intrínseca em nós mesmos. Uma, a vontade. Todo homem é dotado de vontade. Deus fez a gente com vontade, com arbítrio. É uma delas. Mas aí ele não resolveu falar isso. Ele disse que nós temos esses direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, certo. Mas a vida não é um direito alienável, é uma característica. No momento que a concepção, você já está vivo. É lógico que ele está falando aqui o direito à vida, o direito de nascer e viver e tal, ele está falando a vida como um processo. Só que isso é uma pegadinha do malandro, porque todo mundo, quem nasce, nasce vivo, ninguém nasce morto. Né? Se nasce morto, está morto. Então, o que nós temos na Bíblia, especificamente, é o dever de não matar. Correto? Deus já dá a vida. Ela é uma dádiva, não é um direito. Ela é uma dádiva dada por Deus para nós. E nós, porque não é uma coisa nossa, Deus diz, você não pode tirá-la. Você vê que ele inverte para uma coisa positiva. Isso aí começa com um filósofo, é sempre assim. As correntes mundanas, elas começam com um filósofo e terminam com a publicidade na mídia e nas escolas. É sempre assim. E aí ele diz o direito à liberdade e a busca da felicidade. Aí tem um problema maior ainda, porque a busca da felicidade não é... Ele não está querendo dizer a felicidade, ele está dizendo a busca da felicidade no geral. Né? Eu sei qual era a intenção que ele tinha ali. Era a liberdade de crédito, ele fala liberdade, ele está dizendo para você não ser escravo e tal. Só que a Bíblia tem um monte de coisas sobre, até inclusive regras sobre escravidão. Não escravidão no sentido que a gente entende a partir da escravidão medieval para cima. Não. A servidão, que é basicamente, vamos ser uma palavra, isso tem regras aqui. Ok? Isso aí é um fato. E a liberdade, num sentido mais amplo, quem é que tem? O que ele está querendo dizer com isso? Porque a liberdade não é uma coisa absoluta. Eu não posso fazer o que eu quero em detrimento de outro. Aí vem aquela frase, a tua liberdade termina quando a liberdade do outro começa. Então ninguém tem direito à liberdade absoluta. Isso aqui, então, está errado. E a vida é realmente assim. A vida é realmente assim. Nós não temos liberdade absoluta. Nós temos a vida absolutamente porque nós nascemos, não como um direito. E a busca pela felicidade é outra característica que está intrínseca no nosso próprio ser. Desde o nascimento, todo ser, inclusive os animais, eles buscam a felicidade. É impossível você tolher a busca da felicidade, porque é quase como uma coisa inerente do ser humano. Não sei se vocês assistiram um filme, eu não me lembro do filme, mas eu acho que é Gritos do Silêncio, uma coisa assim. E esse filme mostra a história do cara que fez quase 1 milhão de abortos, ou é 1 milhão de abortos. Esse homem, ele era abortista, ele era a favor do aborto, ele fazia tudo isso, e aí ele assistiu um vídeo, porque quando começou a ficar cada vez mais moderno, houve a possibilidade de você filmar em ultrassom o processo. E aí ele assistiu. E ele estava utilizando aquele processo que aquele ministro lá acha lindo e pediu até provas de que esse processo seja praticado. Eu acho que é esse processo. Se não for, é um outro, que é aquele que você esquarteja o bebezinho com um aspirador de pó. Você vai esquartejando. Aí ele notou que o feto ficava tentando se esquivar do bico do aspirador. Isso é uma prova que, mesmo antes de nascer, a busca pela felicidade ela é intrínseca ao ser humano. Ela não pode ser tolhida. O que pode ser tolhido são ferramentas ou alguns meios para que você adquira alguma felicidade mundana momentânea. Mas
Tão logo você cercia esses meios, automaticamente o ser humano vai buscar acabar com essa situação e tentar buscar a felicidade. Se você pega ele e joga numa jaula, você pegar um cara criminoso, botar ele dentro de uma jaula, no outro dia ele está tentando fugir. Ninguém pode impedir. Então, é uma afirmação não é nem tautológica, ela não tem sentido. Todo mundo tem direito à busca da felicidade. Todo mundo já faz isso, filho, não preciso do direito. Isso é uma coisa intrínseca de mim mesmo. E aí, o que acontece? Com esse tipo de coisa, né, com esse tipo de erro, outros conceitos são inseridos nas nossas cabeças, ao ponto de nós acreditarmos que temos um monte de direitos que são como imperativos categóricos na nossa mente e nós temos direito e ponto. E aí, daí até o sujeito achar que, para ele ser feliz, ele tem direito de entrar, um cara do tamanho do Arnold Schwarzenegger tem direito de entrar de saia dentro de um banheiro feminino, é um direito. Entendeu? E aí vira o samba do crioulo doido, né? Essa coisa não é esses tipos de filosofia não é uma coisa que o cristão deve estar atento ou aceitar, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a gente tem a vida, ela diz que não pode ser tirada, porque não foi nós que a demos, e ela diz que nós somos inclusive escravos de Jesus Cristo. A nossa vontade, que é uma coisa intrínseca a nós, que ninguém pode tirar, que é o nosso arbítrio, ele diz para nós matarmos a nossa vontade em detrimento da vontade dele. Eu não estou vendo direito à busca de felicidade. É lógico, né, que isso não é uma condenação da busca de conforto, de bens materiais, de empenho, porque, por exemplo, se você for olhar, a gente lê aqui essa parte, esse primeiro capítulo, né, o próprio Salomão, ele diz que foi rei, e ele viveu imprudentemente, impiedosamente durante um tempo, mas depois, na velhice, ele escreve essas memórias no Eclesiastes, e ele vai dizendo, ele diz aqui, olha, ele diz que ele passou a vida dele se empenhando nessas coisas, e depois ele entendeu que aquilo ali era só miragem, era só aflição de espírito, era vaidade. Só que ele não deslegitima essas coisas. Ele diz que essas coisas, como sendo o centro e a vida da pessoa, em função delas, é que é vaidade e aflição de espírito. Ele não fala que elas em si mesmo porque, se prestarem atenção, a gente não vai ler Eclesiastes todo, mas ele categoriza 4 áreas da vida humana, 4 áreas específicas. Ele bota o conhecimento, né, que a gente pode chamar hoje de educação, ele coloca o prazer, que hoje está muito associado a hedonismo, não só no sentido pejorativo, mas no sentido de desfrute da vida, aquela coisa desacerbada, né, o hedonismo que acontece hoje. Ele coloca os bens materiais, o dinheiro, e ele coloca o trabalho árduo, que seria o equivalente a uma ascensão social. Ele coloca esses 4 aspectos, mas ele não os condena. Ele apenas fala o seguinte, que se você não tem como centro o Senhor Deus e os princípios dele, mas como centro da sua vida, estes aspectos, ou seja, essas coisas mundanas, a busca da felicidade no geral, isso pode ser condensado nisso, então você vai estar exatamente caindo neste pecado da vaidade, da aflição de espírito, né, e que ele chama soberba da vida, né, também. Houve uma pesquisa, várias pesquisas, eles só gostam de fazer nos Estados Unidos, mas eu acho que isso pode ser aplicado aqui também, eu não diria que está errado, mas que eles chegaram à conclusão que até 90% dos crentes professos, ditos nascidos de novo, nos Estados Unidos, eles estão, como é que eu posso dizer, eles estão em intensa busca por dinheiro e prazer. Os 90% dos crentes
Nos Estados Unidos, eles vivem a sua vida em função de dinheiro e prazer. Se esses nascidos de novo não mudarem isso, eu fico perguntando, como eu falei no início, eles são crentes mesmo? Entende? Então, essa mensagem, ela não é muito longa, ela é basicamente só isso, porque eu gosto de ir mais nos pontos básicos. Eu poderia falar horas e horas sobre você deve vir para a igreja e não ir para a praia, você deve isso. Não, mas a questão, o cerne da questão é isso. Não é errado um cristão buscar desfrutar a vida, os bens materiais, mesmo porque quem criou o prazer foi Deus. Quem criou o conhecimento, quem criou e incentivou desde o Éden o homem a buscar o conhecimento e depois a desfrutar das coisas que ele criou e sermos mordomos no mundo, foi o próprio Deus. Não é errado. Agora, você ter a sua vida em função disso, quem tem a sua vida em função desse tipo de busca, ascensão social, posições, poder, dinheiro, desfrutes efêmeros, sabe? Aquelas coisas que são completamente efêmeras e desnecessárias, se você coloca realmente uma vida em sentido de servir a Deus em primeiro lugar, é bom que essa pessoa pense muito bem, porque esta cosmovisão não é compatível com a cosmovisão empregada na Bíblia. Ela não é uma cosmovisão correta. A nossa vida, primeiro, tem que ser sempre buscar a Deus. Não que o homem busque a Deus, mas uma vez que nós somos regenerados, a gente tem que entender que nós somos escravos de Cristo. E ele explica, o próprio pregador diz, isso tudo é vaidade. Quando ele fala disso, ele está cansado. Você vê que quando ele fala ali no versículo, ele bota ali o versículo, ó, deixa eu ver aqui, tem um versículo, que ele mostra, inclusive, o enfado dessa coisa toda. Todas as coisas são trabalhosas, ele fala assim. Você imagina o Salomão como um multibilionário das Big Tech. O cara, com a diferença que ele tinha um exército, de verdade, né? Então, o cara era o cara mais rico, o sujeito mais sábio, ele era tudo, ele podia fazer qualquer coisa. Não tinha limites para ele, nessa terra, para o que ele não pudesse ter. E o cara chega a essa conclusão, ó, ele diz que, eu perdi aqui agora, todas as coisas, no versículo 8, todas as coisas são trabalhosas, o homem não o pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. É só a mesma coisa, a mesma coisa. E se você entra nesse vício, porque é um vício, a soberba da vida, você nunca vai estar satisfeito, jamais vai estar satisfeito. Não adianta, é dar murro em ponta de faca. Não é uma questão de você ser salvo ou você não ser salvo. Houve uma pesquisa entre várias pessoas em leito de morte. Não sei se foi da década de 60 ou de 70, eu não me lembro. Essa pesquisa, elas faziam uma pergunta em quem estava no leito de morte. E 90% das pessoas respondiam o seguinte: eu deveria não ter me preocupado tanto, eu deveria ter vivido melhor com minhas famílias, eu deveria ter perdoado mais, eu me arrependo de ter buscado tanto bens materiais e ter me preocupado. É assim, mesmo quem era incrédulo, chegava à conclusão de que tudo era muito enfadonho. E tudo que eles fizeram não valeu a pena. E aí eles estavam agora morrendo e sem sentido nenhum. Sem um sentido, entendeu? Agora, imagina a tragédia que é saber que 90% dos cristãos dos Estados Unidos vivem dessa forma. E aí cada um deve olhar para si mesmo e dizer: eu vivo dessa forma? Como é a minha vida? Eu estou tão preocupado com esta vida ao ponto de eu não me preocupar com a vida que
que Deus diz que é o que eu devo me preocupar, que é a eternidade, nós não fomos feitos para esse mundo, nós fomos feitos para a eternidade. Deus não nos chamou para sermos ricos e prósperos aqui, Ele nos chamou para sermos ricos e prósperos eternamente. Ele diz em João 10, né? João 10, se não me engano, 10, ele vai dizer, o ladrão não vem senão para roubar, e matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Se você quer a vida aqui, você pode perder a sua vida em abundância na eternidade. Eu prefiro minha vida em abundância na eternidade. Isso é uma questão de fé. Se a pessoa não acredita que haja um Deus, não acredita que haja um bem, que o bem é relativo, e não acredita em nada, a não ser em ter aqui, meus pêsames. É uma vida miserável. É uma vida bastante miserável. Tá? Mesmo que ele seja o Mark Zuckerberg ou o Bill Gates, vai ser uma vida bastante miserável. Mas eu acredito que nós não vivemos para essa vida. Há uma outra vida, há a verdadeira vida, além deste corpo, e é bom que as pessoas que ainda têm essa dúvida reflitam bastante sobre essa verdade, que nada neste mundo satisfaz a nossa fome, e só comendo do pão da vida mesmo, bebendo da água, que nunca vai dar sede, só isso vai satisfazer você eternamente, não tem outro jeito. Então, é basicamente essa mensagem. Vamos orar, e aí nós vamos nos reunir para a oração, e vamos dividir. Tá bom? Senhor Deus, te agradecemos por tudo, Senhor Deus, que nos tem dado. Faça-nos viver em função, Senhor Deus, não dessa felicidade momentânea aqui nessa terra, mas em função, Senhor Deus, da Tua vontade e das Tuas promessas, Senhor Deus, que são muitas, que sabemos e vemos através das bênçãos que nós recebemos aqui. Pedimos que perdoe os nossos pecados, Senhor Deus, escuta as nossas orações, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.